Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui de novo no podcast da Virada ODS, sendo super queridos e acolhidos aqui no Inspira Sampa. E hoje a gente está com um pessoal da Secretaria da Fazenda que vai falar um pouco sobre como é que, através da Fazenda, a gente pode ter um impacto interessante nos objetivos de desenvolvimento sustentável nos dias de hoje. Tá? Então, eu gostaria que vocês se apresentassem. Eu estou com o Sandro aqui, o Thiago, mas eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho quem são vocês e o que vocês estão fazendo aqui. Obrigado, Alessandro. Então, meu nome é Sandro Palanca, eu sou da Secretaria da Fazenda, mas eu sou servidor de carreira da Prefeitura, sou da carreira de APPGG, o Thiago também na lista de políticas públicas e gestão governamental. E estou na Prefeitura desde 2016, na Secretaria da Fazenda desde 2017, sempre na área de coordenadoria de planejamento e numa das divisões ali. Então é isso, a gente cuida dessa parte, a gente vai falar isso aqui de participação social na elaboração da lei orçamentária. Esse talvez seja o grande projeto ali, a grande demanda da Eu nossa. já tenho umas 20 perguntas para fazer para você sobre isso. De participação cidadã é maravilhoso. E você, Thiago, por favor, se apresenta. Meu nome é Thiago Chaves, assim como o Sandro já falou, né, na carreira também de APPGG, servidor da Prefeitura, trabalho também na coordenadoria de planejamento e também envolvido com essa parte de muitos projetos, né, e um deles é esse do Orçamento Cidadão, que a gente vai falar com mais detalhes a seguir. Deixa eu aproveitar, Sandro, aproveitar que você está aí no jeito. Queria saber um negócio. Você estava falando de participação e de cidadania, ou seja, como é que vocês fazem para engajar, como é que vocês sentem o engajamento da população em relação aos projetos? Eu estou falando de uma maneira mais ampla. Você percebe que a gente está mais engajado hoje? Você acha que a gente está menos engajado ou a gente está engajado com outras coisas? Como é que tá esse movimento? Como é que você sente isso no seu dia a dia? Eu acho que a gente precisa estar mais engajado do que a gente está. Eu sinto falta um pouco de participação da população nos nossos processos. É um processo que ele é veiculado por toda São Paulo, nos canais que a gente tem, é muito mídia digital, mas a gente tem penetração inclusive na Rede Globo, divulgando o processo, então o pessoal sabe, né? E às vezes a gente vê pouca gente participando. Então eu gostaria até de que esse podcast ele servisse também como mais uma das estratégias, um dos meios de divulgação do nosso processo. Bom, depois eu vou falar mais sobre isso, mas ele começa em abril, né, e vai até final de agosto, meados de setembro. Então ele é um processo que se alonga ali no tempo durante o ano, é um processo anual. O ano que vem vai ter de novo, no outro vai ter de novo. As pessoas precisam conhecer e se apropriar dessa ferramenta, desse canal de participação. Aproveitando o gancho, assim, traduzindo, né, o que o Sandro está falando, é o seguinte: as pessoas precisam se engajar mais em projetos. As pessoas precisam se engajar mais. Eu super acredito no ativismo digital, eu acredito que a gente possa se desenvolver, se engajar, participar de grupo, mas tem muita gente que entra no universo digital para resmungar. Né? Então você entra para resmungar e fala assim, o que é? Não sei o que está acontecendo, mas eu não gostei. Meu, participa, desenvolve, senta. Eu acho que essa provocação que o Sandro está trazendo para a gente, principalmente do projeto que eles vão apresentar para vocês, é o ponto de chave, é a virada que a gente está precisando. As pessoas precisam se engajar. Né? Por isso que a gente estava até debatendo na história da virada ODS, né, que a gente está trazendo uma mudança para esse ano, que é uma mudança de a gente, ao invés de falar para as pessoas que elas precisam vacinar o cachorro delas, a gente vai vacinar os cachorros delas. Né? Quer dizer, vamos e dar esse novo passo, vamos fazer as coisas acontecerem. E eu acho que essa provocação, eu acho que é muito importante, porque depois que as coisas acontecem, aí o pessoal fica assim, puxa vida, eu queria ter participado, eu discordo, eu concordo. Não, agora já foi. Né? Então eles vão falar de uma coisa bastante importante que está começando agora em abril, não é isso? Isso. Legal. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, Thiago? Claro, como o Sandro falou, é um processo longo. A gente também assume um pouco
faz um meia-culpa em relação ao alcance das pessoas, porque é um desafio, né? Principalmente através de mídias digitais, né? A gente conseguir sensibilizar e mobilizar as pessoas é um desafio para qualquer coisa que a gente faça, né? Principalmente nessa área de políticas públicas, né? Mas acho que é isso mesmo. O objetivo é que as pessoas continuem fazendo críticas, é importante, né? Mas que crítica não seja sinônimo de algo necessariamente negativo, né? E que também tenha esse ativismo, né? Essa proatividade de também participar fazendo críticas construtivas, tá? Acho que é isso que a gente precisa também. E, enfim, que as pessoas participem mais, e é um canal de participação, né, Sandro? Para poder construir o orçamento do ano seguinte, das pessoas colocarem as suas demandas. A gente vai falar com mais detalhes aqui sobre o processo, mas isso é importante. Eu acho que você me lembra muito, quando o Thiago fala sobre críticas, uma das coisas que eu me lembro daquela história, que é uma historinha, eu não acho que é verdadeira, mas é a história do desenvolvimento das canetas para os astronautas, que a NASA ficou batendo cabeça para poder desenvolver uma caneta, porque eles usavam caneta tipo, sei lá, Bic, caneta tinteiro, e no espaço, porque não tem gravidade, os caras passaram 20 anos para bater cabeça, e muito bem batida, para poder desenvolver uma caneta que funcionasse a gravidade zero, né? Enquanto isso, os russos usavam lápis, né? Então, assim, uma brincadeira à parte, né? Quer dizer, às vezes, a pessoa que está... A gente está tão mergulhado em desenvolver um projeto que a gente, às vezes, não vê uma minúcia que alguém que está fora desse projeto olha e fala, opa, e se você fizesse aquilo? Caramba, nunca tinha pensado. Então, por mais que nós sejamos especialistas, né, na hora que a população participa, na hora que ela se engaja, ela se envolve, e ela sabe, porque ela vai sentir aquilo no dia a dia dela, ela provavelmente, muita coisa pode ser que não seja muito interessante com participação, mas em algum momento alguém dá um clique e dá uma ideia. Já passaram por isso durante o orçamento? Já passamos, assim. Eu queria pegar o gancho que vocês falaram muito de crítica e de ideias. A gente fala muito em tornar esse espaço um espaço propositivo, para que a gente receba propostas mesmo, e de onde executar o orçamento público. A ideia do orçamento cidadão é essa. A gente ouvir a população coletando propostas de o que fazer, né, com o orçamento. Obviamente que a prefeitura tem seus planejamentos, cada secretaria tem é mais estudado, é planejado, mas sempre fica alguma lacuna, algo que a gente não consegue atingir ou que poderia ser atingido de uma outra forma, ou alguma ideia, algum ponto fora da curva que pode vir da população. Então, o orçamento cidadão, ele se propõe a isso, ele recebe essas propostas, recebe, depois a gente vai detalhar, mas ele recebe, analisa e, se tudo der certo, incorpora a lei orçamentária. Então, essa aqui é o nosso objeto de trabalho aqui. E como é que o orçamento cidadão se encaixa nessa nossa nova visão de um desenvolvimento sustentável? Como é que isso daí, como é que ele lubrifica essas dinâmicas, né, que acontecem na cidade, que a gente pode, de alguma maneira, pensar sobre ele? Eu acho que a gente não pode dissociar a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, do exercício da participação social ativa e efetiva. A gente fala muito em cidadania, e é disso mesmo que a gente está falando aqui, né? E é uma participação direta. A gente está acostumado muito em participar socialmente da nossa cidadania lá quando a gente vai votar. E para por aí. Às vezes votar e acompanhar um pouquinho o que o seu candidato, que eventualmente foi eleito, o que ele está fazendo. Mas essa também é uma forma de exercício de cidadania, e uma forma de cidadania direta. Prática, né? Porque você vai definir onde a gente vai gastar o dinheiro e o que é prioridade e o que não é prioridade. Ou pelo menos dar algum indício, né, para o poder público, para ele poder entender. Né? Participação ativa mesmo, né? Participação ativa, né? Direta e ativa. Então, eu acho que é bem relacionado ao nosso conceito de sustentabilidade, uma sustentabilidade mais ampla, né? A gente não ficar naquela sustentabilidade, como a gente estava conversando antes, de
é o cara que está lá caçando a baleia. Abraçando árvore, abraçando né? Aquela árvore. coisa. Eu acho que esse conceito já é ampliado hoje em dia. E cidadania e participação social, inclusive em coisas, em ações do seu interesse, demonstrar o seu interesse, fazer valer a sua ideia, a sua proposta, né, enquanto munícipe, ela se enquadra nesse conceito de sustentabilidade. Perfeito. Eu acho que o Orçamento Cidadão também tem um aspecto muito interessante, porque a gente tem a Agenda 2030, que foi proposta pela ONU, né, que são os ODS. A gente municipalizou isso, a Prefeitura trouxe isso para a Agenda Municipal 2030. E eu acho legal trazer o Orçamento Cidadão como uma ferramenta também que leve essas metas para o nível mais local, né? Então, quando os cidadãos colocam propostas, né, propostas diferentes relacionadas à área de saúde, à área relacionadas ao meio ambiente, ou até zeladoria urbana mesmo, é uma forma da gente pegar aquelas metas que foram municipalizadas, né, e identificar qual a urgência delas a nível local, né? Como o cidadão entende, ainda que ele não entenda diretamente que aquilo está relacionado a algum ODS, mas como aquilo está relacionado ao cotidiano dele, né? Acho que é isso que ouvir, né? É ouvir o cidadão, né? É quase uma ouvidoria, né? Eu não tinha, juro, eu não tinha percebido que... Bom, gente, o Orçamento Cidadão é um espaço para que o cidadão participe e defina quais são as prioridades de desenvolvimento da própria cidade dele. Exato. E isso é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, maravilhoso, né? Continua, desculpa, eu te interrompi. Não, mas é isso mesmo, né? Porque a gente faz audiências públicas em cada subprefeitura, né, Sandro? E é muito legal essa experiência, estar próximo do cidadão e a gente escuta demandas das mais diversas, né? Claro, de acordo com cada realidade local, mas a gente consegue ali perceber como os ODS, né? Como a busca pelo desenvolvimento, né, desses objetivos estão relacionados às demandas que são colocadas ali a cada ano no Orçamento Cidadão. Muito legal. Outra coisa, agora vamos lá, mais detalhadamente. Eu já fizemos umas definições do Orçamento Cidadão. Como é que você me definiria esse Orçamento Cidadão? Desde quando ele existe? Ele já é uma prática que faz tempo que a gente está sendo desenvolvida? Não, estamos implantando? É uma versão nova? Conta para mim. Ele existe desde 2020. Vou contar um pouquinho do histórico, como é que ele surgiu. A Secretaria da Fazenda sempre fez audiência pública no território, ou seja, nas 32 subprefeituras, para buscar subsídios para a elaboração da lei orçamentária. Mas eram audiências públicas, sim, espaço de participação, mas muito pouco efetivas. Ou seja, o que acontecia com aquela discussão, com aquelas propostas, com aquelas demandas que saíam dessas audiências públicas, elas não viravam políticas públicas, não eram incorporadas a lei orçamentária, pelo menos não de uma forma direta, né? E o Orçamento Cidadão ele vem com um pouco desse inconformismo de, olha, vamos fazer realmente dar mais efetividade a essas propostas, essas demandas que vêm diretamente da população. O Orçamento Cidadão é isso. Então a gente vai até o território, nas audiências públicas e também no meio virtual, porque hoje em dia a gente precisa usar a plataforma essa é a pergunta virtual. que eu ia te fazer. Não é só audiência pública. Não. O cara pode entrar, o cara pode se posicionar através de um canal digital. Esse canal digital distribui, de alguma maneira, essa demanda, essa reflexão dessa pessoa. Como é que funciona? Isso. A gente tem uma plataforma que dá suporte ao Orçamento Cidadão. Chama-se Participe Mais, a plataforma. Não sei se você conhece. O Participe Mais não existia antes do Orçamento Cidadão. Hoje em dia ele é maior. Ele se propõe a ser uma plataforma de participação social na Prefeitura de São Paulo, mas quem trouxe essa plataforma para o município foi o Orçamento Cidadão. Ele veio para atender a demanda do Orçamento Cidadão, plataforma inspirada numa plataforma da cidade de Madrid. Eu conheço, eu conheço porque eu fiz um curso exatamente sobre essa plataforma, acredite se quiser. Então. No começo do ano. E tem lá uma das abas, que foi a primeira, né? Hoje em dia tem outras, mas é do Orçamento Cidadão. Bom, como é que funciona? Então, no começo do ano, não, em abril, né? A gente está desde o dia 1º de abril, isso vai terminar no dia 25 as audiências, uma por subprefeitura, são 32 eventos. Eu acho que o podcast vai ao ar depois dessa... Provavelmente. Mas as outras etapas também são importantes para a gente divulgar.
Até dia 25 a audiência, mas até dia 28 é a coleta de propostas no Participe Mais. Então, Pergunta, vai muita gente, vai pouca gente, depende da região, como é que funciona? depende da região, mas a gente tem um máximo de 100 e poucas pessoas por audiência e um mínimo de 25, 30 pessoas por audiência. Eu acho pouco pelo tamanho de São Paulo. Também acho. Tá? E a participação na plataforma, no Participe Mais digital, a gente tem aqui, ó, propostas recebidas em torno entre 2.000 e 3.500 propostas por ano. Tá? Ainda é pouco também. Eu acho muito pouco. A gente tem que considerar que no primeiro... o Orçamento Cidadão, então, ele voltando, veio daquele inconformismo da busca por efetividade. Né? Então, a gente levou essa pauta para o segundo plano de ação de governo aberto. Não sei se você conhece também. O governo aberto, eles têm planos de ação. Dos compromissos do segundo plano, que era lá em 2018, 2019, foi resolver, vamos chamar assim, o compromisso de resolver a participação social na elaboração do orçamento. E disso nasceu o Orçamento Cidadão. Tá? Então, o primeiro ano dele foi em 2020, só que coincidiu com o início da pandemia. Sim. Então, todas as etapas que eram presenciais, elas foram substituídas por... Ela ficou um processo totalmente online, digital, virtual, online. Sim. E aí vem a importância do Participe Mais. Tá? Bom, o Orçamento Cidadão ele é um grande filtro. Então, a ideia é a gente pegar uma grande quantidade de propostas, escolher... Qualquer proposta? Qualquer proposta. Qualquer uma? Qualquer proposta. Que legal, cara. E aí a gente filtra, eu vou falar disso, né, quais são os mecanismos de filtro, e chega ao final do processo com aquelas que são mais relevantes. E a gente, no meio desse processo, a gente faz uma análise de viabilidade. Quem faz? Quem é dono do tema. Claro. Se é uma proposta de educação, a Secretaria de Educação faz. Se é uma proposta de cultura, a Secretaria Você distribui de Cultura. isso. Então, você manda para o pessoal da educação, chega um monte de coisa para o pessoal da educação, eles olham e falam, isso aqui faz sentido, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui já foi implantado, a gente não sabia. É isso. Vocês servem como um hub para distribuir essas questões para depois recolher. Perfeito. É isso. Esses são critérios, a gente tem de análise, a gente chama de análise de viabilidade, que é feito pelas secretarias e subprefeituras, critérios técnico-jurídico e orçamentário. Né? Para ver se tecnicamente é viável ou não, juridicamente, às vezes não pode, porque juridicamente o cidadão não sabe que tem algum impedimento jurídico. E orçamentário para ver se cabe no orçamento. Tá? Porque quando é uma coisa pequena, tudo bem, mas a construção de um céu, por exemplo, ela não, que é uma das demandas, a gente tem uma demanda histórica na Baixada do Glicério, um céu na região da Baixada do Glicério, aqui na Subprefeitura 7. Toda vez bate a história. Toda vez tem, toda vez é considerado viável. O impedimento ali é a busca por um local, não tem um terreno, não tem um imóvel que consiga, que albergue, né, que abrigue esse equipamento. Então, a dificuldade é essa. Então, a gente já, até na hora de firmar o compromisso, a Secretaria da Educação ela reduziu. Olha, eu não vou me comprometer com o céu, eu vou me comprometer com a busca por um local. Já está bom, entendi. Ou seja, daí a gente dá o próximo passo. Que é o primeiro passo. Claro, lógico. Bom, falando então do processo, então, essa primeira é a coleta de propostas, que vai até dia 28 de abril. A segunda etapa, e eu queria falar aqui também, é uma etapa que fica a cargo do CPM, que é o Conselho Participativo Municipal. São 32 conselhos. A gente tem um conselho participativo por subprefeitura. O que é o CPM? A gente tem também conselhos temáticos. Tem Conselho da Saúde, Conselho da Educação, Conselho da Habitação. Todos eles estão integrados, é isso? Não. Então, o CPM, ele não é um temático. Sim. Ele é um conselho de território. Então, ele é uma ponte regional entre a população daquela subprefeitura e o subprefeito ou a subprefeitura. Ele é território, ele não é tema. Entendi. Né? Então, o CPM, a gente tem 32 CPMs
E eles são parte integrante e importante do nosso processo. Os conselheiros, eles são eleitos pela população, eles não são indicados do prefeito ou do subprefeito, eles são eleitos. Tá? E eles participam. Como que eles participam? Eles priorizam. Então, daquelas propostas, vamos supor, eu estou falando, vou pegar uma subprefeitura, qual que é a sua subprefeitura, você sabe? Butantã. Butantã, do Butantã. Recebemos lá 500 propostas do Butantã, da população. O CPM vai priorizar, ele vai filtrar, ele vai selecionar 10 propostas. Ele seria um curador dessas propostas? Ele prioriza, ele escolhe as que são mais relevantes, as que seguem adiante no processo. Tá? Por quê? A gente precisa chegar com um número gerenciável de propostas para dar para fazer análise de viabilidade, porque eu não consigo fazer análise de viabilidade de 3 mil propostas a tempo de incluir no orçamento. Então, o CPM ele prioriza 10, escolhe 10 e ele elabora 5. Tá? Ele pode elaborar 5 de moto próprio. Então, a gente fica com 15 propostas por subprefeitura. Essas 15 elas vão para análise de viabilidade. Tá, então, são umas 500, então. É um monte, mas um isso monte. dividido por... Mas análise de viabilidade mesmo, ou seja, de pegar e ver se tem disponibilidade de verba, se tem capacidade de execução. Exato. Isso para aquelas propostas priorizadas pelo Conselho, né? Que são 15 por Essas 15 vezes 32 Exato. É um monte. É um monte. Mas isso é distribuído pelas secretarias. Quem recebe mais propostas, normalmente é a Secretaria da Saúde, Secretaria de Transportes recebe muito, e as subprefeituras também. Que são as regionalidades, coisinhas que acontecem especificamente naquela região que o cidadão tem a sensibilidade. É até uma pergunta que eu queria fazer para vocês, porque eu morro de curiosidade para saber o seguinte: qual tipo de demanda? Não precisa especificar. Tem micro, tem macro, o cidadão, ele consegue ter uma visão estratégica ou geralmente ele aponta mais para a questão do cotidiano dele? Como é que é isso daí? Acho que isso depende um pouco, né, Sandro? Porque a gente também tem demandas, nessas audiências públicas, a gente coleta demandas coletivas, propostas coletivas, né? E também é possível que os cidadãos coloquem propostas individuais, né? Então, as coletivas normalmente já vêm de movimentos organizados, né? Ou até mesmo de outros conselhos temáticos que preparam, já estruturam melhor essas propostas, já numa ideia... Já vem ilustrada, né? Isso, já vem muito melhor organizada, né, estruturada, principalmente voltada para aquele tema de interesse, como a área da saúde, né, meio ambiente, mas também temos propostas individuais, né? Aí essas individuais talvez já não tenham uma visão tão estratégica, né? Tem uma visão muito mais local, muito relacionadas à zeladoria urbana, né? Por isso que a gente falou que muitas propostas vão para a subprefeitura também, né? Então, são propostas mais relacionadas ali a problemas do cotidiano. Então, a gente tem os dois tipos de propostas, tanto essas melhor estruturadas e organizadas, que acontecem coletivamente. Essas propostas coletivas podem vir de movimentos organizados ou até de cidadãos que se unem no momento ali e escrevem propostas em conjunto. Então, acho que a gente provoca também essa dinâmica, né, entre as pessoas presentes na audiência. E é legítimo isso. Super, né? exato, super. Usar esse espaço para colocar uma pauta que às vezes é uma demanda histórica ou de um movimento mais organizado. A gente tem movimentos na cidade organizados, tem um movimento da área de saúde, que tem um movimento, o pessoal que ocupa o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, do CADES, eles participam ativamente do Orçamento Cidadão, usam esse espaço para colocar as suas pautas, as suas demandas, mas elas entram no processo, como qualquer outra. Você falando de coisa mais micro ou mais macro, a gente tem desde mudança de ponto de ônibus, que não está bem colocado num lugar, até a construção de um céu, até muita demanda por UBS. Tem um vazio assistencial na minha UBS, hospital veterinário, biblioteca, né, salas da área de cultura. Construção de vestiários na área de lazer ali do campo de futebol do bairro. Isso é essencial, então, cara. Tudo, eu preciso participar, porque tem que... Não é... A coisa de vestiário é uma coisa que... Desculpa, vou aproveitar, porque assim, é uma coisa que hoje a gente faz atividade física, não sei o que lá,
tem que ter um vestiário, né? Porque você não vai voltar para casa para poder trocar de roupa, para ir para o trabalho, ou você vai sair. Muito interessante. Ou seja, tem uma visão muito prática, né? E tem esse ouvido que, às vezes, quando a gente está olhando de uma visão mais estratégica, às vezes a gente perde, né? Sim. E, às vezes, as propostas, elas casam, elas vêm ao encontro do planejamento que já está feito pela prefeitura. Então, Melhor ainda, né? você fortalece aquela política. Tem muito de regularização fundiária, de canalização de córrego também tem, que já está, às vezes, no cronograma. E o orçamento cidadão acaba por conseguir priorizar e trazer ele para o orçamento do ano seguinte. O objetivo é esse, incluir na lei orçamentária com recurso garantido para execução no ano seguinte. No passo a passo, vamos lá. Eu te interrompi, né? Eu interrompi, mas que a gente está batendo papo, então está tudo bem. Né? Seguinte, aí chega o pessoal do Conselho Municipal, aí o Conselho Municipal escolhe 10, e aí tem 5 que ele faz uma atitude propositiva, que ele também é uma voz Exato. que precisa ser ouvida, e isso daí chega para vocês. Vocês pegam, distribuem isso para os demandados, por assim dizer. Ou seja, não, coisa de saúde é com a saúde, coisa... Feito isso, o que mais acontece? Aí a gente vai saber quais as propostas são viáveis, tá? Então, que tecnicamente é possível, e a gente vai ter uma estimativa de quanto custa para fazer aquela bem genérica, uma ordem de grandeza de quanto custa. Se é uma coisa de alguns mil, de muitos mil, alguns milhões ou muitos milhões de reais. Para a gente ir para a votação popular. E aí depois volta para o Participe Mais e a população vota em quais propostas são mais relevantes para cada subprefeitura. Então, ele acaba por ordenar as propostas. Né? Quem tem mais votos está em primeiro lugar, né? Segunda. E, a partir daí, a gente, com a estimativa de custo, né, a gente consegue inscrever na lei orçamentária aquelas propostas que são viáveis e são eleitas, até o valor de 10 milhões de reais por subprefeitura. São 320 milhões de reais que estão disponíveis para este processo, para o orçamento cidadão que a gente está construindo esse ano para o exercício seguinte. Isso foi esse valor ele foi uma mudança em relação ao processo do ano passado. No ano passado não havia um valor associado, tá? Então era um processo um pouco mais aberto. Mas a gente estava com alguma dificuldade de execução dos compromissos. Esse ano a gente, então, uma política de definir o valor do orçamento cidadão, e eu acho que é um valor relevante de 10 milhões de reais por subprefeitura. Não, eu acho, assim, eu acho muito relevante. Principalmente pensando, e eu acho muito importante que defina um valor, porque as pessoas começam a olhar e falar, cara, nosso subdistrito, nosso agrupamento aqui poderia se mobilizar e, a princípio, né, tem 10 milhões que ele poderia viabilizar. Né? Quer dizer, é uma mudança de pensamento. Dá uma coisa bem prática para o cara. Fala assim, cara, cada subdistrito tem, subprefeitura tem 10 milhões aí. Eu tenho 10 milhões para investir na minha localidade, na minha área. O que nós vamos fazer com isso? O que a gente vai fazer com isso? Isso é um exclusivo para aquilo, né? Está reservado para aquilo. Não é que vão... então não vão fazer o hospital porque vai ter que tirar o dinheiro. Não. Esse dinheiro é para o orçamento cidadão. Exato. Cara, é maravilhoso isso. Propostas que são maiores do que 10 milhões, nada impede a secretaria, né, também acolher, mas aí a gente não tem o orçamento do próprio, o recurso reservado do orçamento cidadão. Aí eles vão fazer uso do orçamento da própria Secretaria de Transportes, por exemplo, né? Mas nada impede que acolha e que entre no planejamento daquela secretaria. Se não para esse ano, para o ano seguinte. É uma demanda social relevante, às vezes ele preenche uma lacuna de planejamento. Né? Então, essa que é a ideia. Eu não sei se vocês assim, que estão assistindo, mas eu, particularmente, em alguns momentos, eu me sinto meio uma besta, assim, porque de olhar e falar que eu tenho um recurso disponível, que eu poderia acessar, que eu poderia me engajar,
E eu não estou me engajando e eu estou deixando uma oportunidade dessa monta, né, passar porque eu estou acomodado, estou lá só no sociedade é cruel, eu fico só no resmungo e eu não participo. Quais são os próximos passos? Assim, agora até dia 25, né, quer dizer, 25 de abril, pumba, fez esse 25 processo. é o último dia de audiência. Das audiências. Mas até dia 28. Depois da última audiência, a gente tem mais 3 dias para inserir propostas na plataforma digital. online. Então, termina no dia 28. A priorização pelo CPM vai até dia 22 de maio. A análise da viabilidade pelas secretarias e subprefeituras vai até o dia 1º de julho. Tá? Então, os processos, ele tem um fluxo, né? Então, as propostas elas vão passando de uma etapa para outra. Depois a gente tem uma etapa de recurso, que acho que é um detalhe, não vale a pena a gente entrar aqui. E aí vem a votação popular. Que é quando? É de 13 de agosto a 27 de agosto. É logo aí, já. É muito rápido o processo. Porque até 30 de setembro, a lei orçamentária precisa sair da prefeitura e ir para a Câmara. Perfeito. Isso é um prazo constitucional na nossa lei orgânica municipal. Então, o prefeito encaminha a lei, claro. Não é lei, é o projeto de lei, né? Porque o nosso orçamento é uma lei, né? Então, tem gente que não conhece um pouco disso. Por ser uma lei, ele passa para uma etapa do Executivo, depois vai para o Legislativo, é discutido na Câmara, mas ele já vai para a Câmara com as propostas da população, a gente chama de compromisso. A hora que é votado, é eleito, é escolhida, com o recurso, a gente firma o compromisso. Então, a Secretaria firma esse compromisso de executar aquele compromisso, né? Aquela proposta. Sim, perfeito. No ano seguinte, que é o ano de execução da lei orçamentária. O que eu percebo assim é que tem 2 momentos críticos de participação. São 2 momentos. Isso. É o momento da consulta, que está acontecendo agora, que talvez algumas pessoas não possam acessar, porque no nosso podcast talvez saia um pouquinho depois desse período, mas em agosto, mesmo que ela não tenha feito esse levantamento ela própria, ela pode ativamente definir o que é prioridade para o distrito dela, para ela poder saber o que é que realmente vale a pena ser feito votando. E vota-se como? Como é que se vota? Na plataforma, no Participe Mais, é participemais.prefeitura.sp.gov.br. Precisa de um cadastro, porque senão a gente precisa segurar o número de votos por cada pessoa, senão desvirtua o processo. Tá? Então é preciso se cadastrar, se cadastrar, e cada pessoa tem direito a 5 votos. 5 votos de qualquer proposta de qualquer subprefeitura. Eu posso votar 5 votos numa coisa só? Não, eu posso votar 5 votos de 5 coisas diferentes. 5 Tá, eu vou escolher 5 coisas. Você pode votar uma vez só ou você pode votar até 5. Entendi. Tá, então eu vou votar no Hospital Veterinário em Itaquera, eu vou votar no Muro de Arrimo do Clube da Comunidade, vou votar no transporte aquaviário na Guarapiranga, eu vou votar na tapa-buraco na minha rua e mais uma equipe de saúde da família na UBS próxima da minha casa. Por exemplo, essas 5. Tá, então, e aí a gente não limita por região. Vou votar só na minha subprefeitura. Primeiro que a gente tecnicamente não tem como limitar, né? E também porque não faz sentido, porque as pessoas circulam pela cidade. Claro. Então, eu moro aqui, eu moro em Itaquera, mas eu conheço a realidade da Sé, eu conheço a realidade de Aricanduva, então, quero votar lá, vota. Legal. Mora num lugar, trabalha no outro, né? Então, a sogra mora não sei aonde, o cachorro vai não sei aonde. A gente tem que... muito legal. Tem que... Sim. Né? E, Alessandro, é importante destacar que, apesar da participação ativa ser nesses 2 momentos, né, aberta à população, e que é possível que o podcast vá ao ar depois que tenham acabado as audiências públicas, né, e o período de colocação de propostas no Participe Mais, é possível acompanhar todas essas etapas seguintes através do Participe Mais. A priorização de propostas, a análise de viabilidade, né, tudo isso é muito transparente no Participe Mais. Então,
é legal, a gente promove, o pessoal sai com sonha com Participe Mais depois da audiência pública, porque a gente fala tanto Participe Mais, mas a ideia é essa mesmo, sabe? Sim, participe mais, por Participe favor, mais, né, e cara? entre na plataforma do Participe Mais. Por entendeu? favor, participe Porque mais. é isso, para acompanhar todo o processo, sabe? E depois estar pronto, né? Conhecer bem o processo para estar pronto e participar da votação popular, né? Com bastante autonomia, né? Entendendo como funciona o processo, como foi até chegar naquelas propostas que foram colocadas em votação. Né? Isso. Só corroborando isso que o Thiago falou, é transparência. Né? Então, o Participe Mais ele é uma plataforma que nos permite oferecer essa transparência. Então, quando eu falei das análises de viabilidade, elas estão lá. A gente transcreve e coloca, quem quiser ter acesso a quem fez a análise, qual secretaria fez a análise, quais são as razões por considerar viável ou inviável, está disponível no Participe Mais. Tem uma outra etapa ainda que eu acabei não falando, que é a etapa de devolutivas. A gente faz uma segunda rodada de audiência pública, essa é online, e o exercício de transparência, de explicar as análises o que de foi viabilidade. aceito, o que não foi aceito. Isso. Já está transparente no site, já está publicado no site, mas a gente também reproduz isso na audiência pública online. A gente chama os técnicos que fizeram essas análises, ou técnicos das secretarias, e eles, então, explicam para a população, respondem dúvidas. Tal. Esse que é o nosso processo. E no ano seguinte, o ano de execução, a gente monitora, né, o que tem sido feito. Então, a gente tem 3 datas por ano, a cada 4 meses, até o final do primeiro quadrimestre, o que foi feito com relação a essa proposta, ao final do segundo quadrimestre, o que foi feito. E ao final do terceiro quadrimestre, final do ano, a ideia é que seja lá a proposta concluída, integralmente implementada. Então, esse que é o nosso fluxo. Bom, inclusive, dá para ver as propostas que foram incorporadas à lei orçamentária de 2024, né, que se tornaram compromissos para 2024. É possível participar do processo desse ano, para a lua do ano que vem, a lei orçamentária do ano que vem, mas também acompanhar o monitoramento daquilo que virou compromisso para esse ano. Está lá também, é só ir lá na aba do Orçamento Cidadão no Participe Mais. Né? Isso. É bom que você está repisando, Participe Mais. Essa é a ideia mesmo. Bom, a gente da Virada ODS é exatamente isso, cara. Por favor, participem, cara. Por favor, participem. Né? Mesmo, Eu vou dar um exemplo super simples. Aconteceu uma história triste na minha família, e aí todo mundo lá no cemitério, chateado, tal, aquela coisa. E aí tem uma hora que você olha para os caras e fala, está na hora da gente parar de se encontrar no cemitério, está na hora da gente se encontrar para celebrar a vida, né? E aí, vamos fazer um jantar, um almoço de Natal, alguma coisa, sabe? Tipo, tentar, né? Vamos celebrar a vida e tal. E toca, né? Porque eu sou o cozinheiro da família. Lá vou eu, falo, lá vou eu, 40 macarronadas, frango para todo mundo. Aí eu cheguei e falei, gente, faz um favor para mim, cada um traz um prato. Então, eu acho que, de certa maneira... E são as melhores festas. São as melhores festas. Prato, né? Então, eu acho que, de certa maneira, o que vocês estão trazendo, gente, do ponto de vista da gestão, cada um traz um prato. Né? Quer dizer, vamos todo mundo participar de alguma maneira, porque aí fica mais leve para todo mundo. Né? Não fica pesado nem para o cidadão, não fica pesado também para a gestão pública, e a gente está participando. Não é que é responsabilidade da gestão pública. Não, é responsabilidade da gestão pública ouvir. Trazer esse espaço, criar uma arena, uma ágora de debate sobre o que é relevante, dar dinheiro para isso daí e fazer isso daí acontecer. E é o que vocês estão fazendo. Então, primeiro, parabéns. Olha, estou encantado com o projeto. Parabéns mesmo. Já conhecia de ouvir falar, já conhecia pessoalmente o Thiago. E vocês estão de parabéns. Eu acho que está maravilhoso. Acho que é um caminho que muito poucas pessoas usam. Acho que a gente pode ter 10 vezes mais, 100 vezes mais gente participando. É o nosso objetivo, né, Sandro? O nosso Não é? desejo é esse. E outra, e assim, esse é o tipo de coisa que a gente chega, quando a gente vai para a Europa, a gente fica encantado, né? Fala, nossa, é legal, porque aqui todo mundo é meio participativo, não sei o que lá. Mas a gente tem esse recurso e a gente precisa ativar, resgatando aquele papo da cidadania que a gente estava no começo, resgatar a cidadania da gente, que a gente seja ativo perante o mundo e não só sendo consumidor das coisas, né? Recebendo as coisas, então meu tá morno, né? Quer dizer, a gente poder, né,
fazer acontecer. Parabéns pelo projeto. Eu deixo aberto agora o canal para vocês falarem mais alguma coisa que vocês achem relevante, fazerem suas despedidas. Agradeço demais a participação, foi sensacional. Que ótimo, eu também gostei de estar aqui. Eu só queria aproveitar o espaço para divulgar o processo, para convidá-los, deixa eu falar até para a câmera, para convidá-los a participar. Entre no Participe Mais, faça seu cadastro, conheça o processo. Critique quando tem que criticar. O nosso processo tem falhas também, não podemos esquecer. Acho que uma mudança de cultura das secretarias e receber demandas de fora lá do seu planejamento interno, então elas têm às vezes alguma dificuldade, mas o processo está aí, é um canal de participação, é um canal aberto de exercício de cidadania. E então convido todo mundo a conhecer o Participe Mais, entrar, votar nas etapas. Infelizmente, isso não vai ao ar na etapa ainda de coleta de propostas. Mas o ano que vem tem. O ano que vem, em abril, repete-se o ciclo. Então, fica esse aprendizado. Se possível, participe das audiências públicas. Esse é só o meu recado. Maravilha. E agradeço muito o teu espaço aqui, Alessandro. Obrigado mesmo. Imagina. É de vocês. Tiago? Acho que... A gente já falou do Participe Mais, já? Já acho que sim. Boa. É isso, agradecer a oportunidade, foi maravilhoso estar aqui. Agradecer também a todo mundo que participa, né? Acho que a nossa equipe da Fazenda, né? A gente tem o apoio nas audiências públicas do pessoal da SECOM também, que são vocês aqui, que fazem a gravação das audiências, a gente agradece muito. Tem o apoio também da Secretaria da SMPED, né? Com os intérpretes em Libras também, né? Então, acho que é muita gente para agradecer. Se eu esquecer de alguém aqui, por favor, me perdoem. Tá? Agradecer a GCM está lá também. A GCM, que presta apoio também. Agradecer a todos os cidadãos, que a gente fala muito dessa promoção da participação, mas já temos participantes muito ativos, né? E são pessoas que muitas vezes saem correndo do trabalho para ir até a audiência pública. Final de semana também, né, Sandra? A gente tem audiências acontecendo aos sábados. Então, agradecer aquelas lideranças, ou as pessoas que se esforçam para estar lá na audiência. A participação dos conselheiros também, que tem das audiências, participando como coordenadores ou coordenadores do conselho, né, como conselheiros, mas também como munícipes que estão lá também. Então, acho que é isso. Agradecer. É claro que a gente quer que muito mais participações. Agradecer as secretarias também que fazem análise de viabilidade. Eu sei que é um trabalho a mais, que recebe, mas fazem isso com muito esmero também. Então, é isso. Acho que agradecer a todo mundo e convidar, mais uma vez, reforçar o que o Sandro falou. Entre lá no Participe Mais, participe do processo participativo. O Orçamento Cidadão, ele não termina, é um processo contínuo. Então, para a LOA de 2025, a gente vai ter um monitoramento do ano que vem, então acompanhe o monitoramento, se preparem já para o orçamento participativo do ano que vem, né, para a LOA 2026, ou seja, sempre contínuo. E a gente falou lá no início, né, de críticas construtivas. Então, o processo participativo esse ano ele sofreu mudanças, né, Sandro? Justamente por conta de críticas que a gente recebeu durante as audiências, depois das audiências, para a melhoria do processo participativo. Então, a gente conta com isso, né, que todos participem de forma ativa para que a gente tenha resultados aí, efetividade para toda a população, para toda a cidade de São Paulo. Obrigado, gente. Muito obrigado. E é o seguinte, você quer mudar a sua cidade, você quer fazer com que a sua cidade seja melhor? Participe mais, por favor.